Você sabe somar e subtrair polinômios? Fica comigo que logo logo a gente vê como é que faz. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Lee, e hoje nós vamos fazer adições e subtrações com polinômios, beleza? Então, ó, se a gente tivesse esses dois triângulos aqui, o triângulo A, que possuem esses lados aqui representados por binômios, e esse triângulo B, que também possui esses lados aqui representados por binômios. E a gente tivesse que representar o perímetro. Então, ó, perímetro. E o carro vai passando aí. Então, ó, lembrando que perímetro é o contorno da figura. Então, para eu fazer o perímetro desse triângulo A, eu teria que somar os três lados aqui. Então, eu teria que somar 6x² mais 3. Somar com 9x² mais 5. 9x² mais 5. E, por último, somar com 10x² mais 8. Então, pessoal, para eu achar esse perímetro, eu teria que somar todos os lados. Então, ó, desta forma, a gente iria juntar esses termos semelhantes aqui, ó. Por que são termos semelhantes? Porque apresentam a mesma parte literal. x² aqui, x² aqui, x² aqui. Da mesma maneira, a gente teria que juntar esse 3 com esse 5 com esse 8. Porque eles não têm parte literal. Então, eles também são semelhantes. Então, 6x² mais 9x² mais 10x². Aí, 3 somado com 5 somado com 8. Então, agora, simplesmente a gente somaria esses três termos e esses outros três termos aqui. Então, desta forma, o perímetro de A ficaria igual a 6 mais 9, 15 mais 10, 25x², né? Repete a parte literal. E mais 3 somado com mais 5 somado com mais 8, 3 e 5, 8 e 8, 16. Então, aqui a gente teria o perímetro do triângulo A. Da mesma forma, a gente faria para determinar o perímetro de B. A gente somaria esse lado aqui de 2x² mais 3y com 5x² mais 8y, e a gente somaria com o terceiro lado 4x² mais 5y. Beleza? Então, da mesma forma que fizemos o primeiro, a gente vai juntar os dois termos semelhantes aqui, ó, 2x², 5x² e 4x². E também 3y mais 8y mais 5y, que também são termos semelhantes. Então, o perímetro de B aqui, perímetro de B aqui seria igual a 2x² mais 5x² mais 4x². E o outro, 3y mais 8y mais 5y. Então, da mesma forma que fizemos para o perímetro A, soma esses três termos aqui, depois soma esses três termos aqui. Então, o perímetro de B, mais uma vez eu errei aqui, perímetro de B vai ser igual a 2 mais 5, 7 mais 4, 11, x² mais
3 mais 8, 11 mais 5, 16y. Então, aqui a gente tem o perímetro de B, certo? Então, o perímetro de A, 25x ao quadrado mais 16, e o perímetro de B, 11x ao quadrado mais 16y, beleza? Então, pessoal, se a gente tivesse que fazer uma diferença, ou seja, uma subtração, então, ó, qual é a diferença entre o perímetro desses triângulos? Então, a gente colocaria aqui o perímetro de A, 25x ao quadrado, ou seja, o perímetro de A, menos o perímetro de B. Lembrando que diferença é subtração, matematicamente falando, né? Então, eu pegaria 25x ao quadrado mais 16 e faria a diferença para o perímetro de B, que no caso deu aqui 11x ao quadrado mais 16y. 11x ao quadrado mais 16y. Pessoal, qual é a diferença de uma adição para uma subtração? A adição, a gente simplesmente junta os termos semelhantes dos polinômios considerados. Agora, a subtração, a gente vai ter que lembrar daquela partezinha algébrica que diz que um sinal de menos na frente de um parêntese vai fazer com que a gente inverta os sinais aqui. Ou seja, subtrair dois polinômios nada mais é do que somar o primeiro com o oposto do segundo. Então, ó, se esse 11 aqui está positivo, ele vai ficar negativo. E se esse 16 aqui ele está positivo, ele também vai ficar negativo. Então, a diferença desses dois perímetros nada mais é do que 25x ao quadrado mais 16, que corresponde ao perímetro do triângulo A, oposto de mais 11, menos 11, x ao quadrado, oposto de mais 16, menos 16. Agora a gente faz a junção dos termos semelhantes, que a gente só tem esses dois aqui, ó, que aqui no caso é um 11, né? Menos 11. Então, desta forma, a gente simplesmente vai juntar aqui 25x ao quadrado menos 11x ao quadrado. Eu posso colocar o 16 e o 16y depois, mas só por uma questão de ordem, eu vou colocar a letrinha primeiro e o número sem parte literal depois. Beleza? Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é diminuir esses dois termos. Então, aqui a gente tem 25 menos 11, 14, x ao quadrado. E repete o restante que não tem parte literal, né? Ou melhor, que não tem termos semelhantes. Ali eu poderia cortar menos 16 mais 16? Não, porque perceba que aqui eu tenho o y que aqui eu não tenho. Então a diferença entre esses dois perímetros dá exatamente 14x ao quadrado menos 16y mais 16. Então, recapitulando, somar polinômios, simplesmente juntar os termos semelhantes, não secando o pneu de uma moto ali, e subtrair dois polinômios nada mais é do que somar o primeiro com o oposto do segundo. Então, ó, se a gente tivesse que resolver essas duas situações aqui, ó, na letra A eu tenho 3x à quinta mais 4xy menos 3, mais x elevado a 5 menos 6xy menos 7. Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar, esse aqui, o coeficiente numérico é 1. Né? Então, desta forma, a gente simplesmente somaria os termos semelhantes. 3x à quinta, a gente vai somar com 1x à quinta. 4xy, a gente vai somar com menos 6xy. E menos 3, a gente vai somar com menos 7. Então, pessoal, juntando os termos semelhantes aqui, a gente vai ter o quê? 3x à quinta somado com 1x à quinta mais 4xy menos 6xy
lembrando que cada termo aqui deve ir com seu respectivo sinal, menos 3 com menos 7. Então, para finalizar isso aqui, a gente simplesmente vai juntar esses termos semelhantes aqui. Então, pessoal, aqui a gente vai ter 3 mais 1, 4, x à quinta. 4 menos 6, aqui vai dar menos 2. Lembrando que diminui e repete o sinal do termo numérico maior, né? E menos 3 com menos 7 dá menos 10. Sinais iguais, conserva o sinal e soma, certo? Então aqui a gente vê que esses dois polinômios somados têm como resultado 4x à quinta menos 2xy menos 10, certo? Agora, nessa diferença aqui da letra B, então a gente vai ter que lembrar de fazer o oposto aqui, né? Então, ó, esse C ele tem coeficiente 1, mas que não vai fazer diferença porque não tem termo semelhante do outro lado. Então aqui a gente simplesmente vai, os cabas estão com tudo aí, 7a ao quadrado menos 8b, vou muito longe aqui, menos 8b, mais c. Não vou nem colocar o 1 porque não vai fazer diferença. Então, oposto de 3a ao quadrado, menos 3a ao quadrado. O oposto de um número positivo é um número negativo. E o oposto de menos 3b mais 3b, que no caso o oposto negativo é um número positivo. Então, pessoal, desta maneira a gente vai ter que juntar aqui esse 7a ao quadrado com esse menos 3a ao quadrado. E aqui a gente vai juntar esse menos 8b com esse mais 3b. Não é isso? Então vai ficar 7a ao quadrado menos 3a ao quadrado menos 8b mais 3b somado com o c lá no finalzinho que não tem termo semelhante. Então, ó, aqui a gente tem esses dois e esses dois para juntar. Então aqui o resultado vai ficar igual a 7 menos 3, 4 ao quadrado, menos 8 mais 3, sinais diferentes diminui, 5b, e repete o sinal do valor numérico maior, no caso da menos 5b, somado com o c. Então assim a gente conclui essa história de adição e subtração de polinômios. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para as notificações, compartilhe com a galera para ficar sabendo somar e subtrair polinômios também, e deixe seu like no vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Valeu!